O canal Cinecultura apresenta Ninguém esperava que essa cena de Linda Kozlovsky fosse real. Você já se perguntou o que faz um filme ser mais do que apenas uma história na tela? Crocodile Dundee não foi apenas um sucesso, mas um fenômeno cultural que refletiu os anos 80 de maneira única. E no centro disso estava uma estrela que fez a diferença, Linda Kozlovsky. Vamos ver como a atriz transformou sua carreira e como a história de Crocodile Dundee se tornou uma das mais incríveis de Hollywood. Mas antes me conta, você já assistiu ao filme? O que mais te marcou? Comenta aí. Linda Kozlovsky não só interpretou a jornalista Sue Charlton, mas ela trouxe à vida uma personagem forte e independente, que se tornou um dos maiores símbolos femininos dos anos 80. O que fez Sue ser tão cativante? Será que foi a maneira como ela se aventurou no interior da Austrália com um caçador de crocodilos? Ou talvez a forma como ela se manteve firme diante de tantas situações inesperadas? Mas, para entender o impacto de Sue, precisamos falar sobre o conceito dos filmes de ação e aventura na época. Nos anos 80, muitos filmes protagonizados por mulheres estavam, em sua maioria, em papéis coadjuvantes ou estereotipados. Crocodile Dundee quebrou esse molde ao mostrar uma mulher independente e empoderada, sem recorrer a truques de marketing para ser forte. Sue era, na essência, uma mulher à frente de seu tempo. Quando falamos em filmes de baixo orçamento que se tornam grandes sucessos, Crocodile Dundee é um dos maiores exemplos disso. Produzido com menos de 10 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 328 milhões mundialmente. Mas o que fez esse filme ser tão imbatível? A combinação de um cenário exótico, um herói fora do comum e um humor simples, mas eficaz, conquistou o mundo inteiro. A produção não tinha grandes efeitos especiais, mas foi sua simplicidade e autenticidade que cativaram o público. Muitos consideram que o fenômeno global de Crocodile Dundee não foi só por causa do filme em si, mas também do momento histórico e cultural que ele capturou. A década de 80 foi marcada por uma busca por heróis reais, e a figura de Mick Dundee se encaixou perfeitamente nessa narrativa. Ao longo das filmagens, Linda e Paul enfrentaram desafios que iam muito além de simples problemas de set. Estavam no meio do deserto australiano, cercados por crocodilos, cobras e até mesmo insetos gigantes. Mas em uma das cenas mais icônicas do filme, o crocodilo estava de verdade bem mais perto do que qualquer um imaginava. Imagine só, filmar uma cena com um crocodilo de mais de 3 metros ao lado, sem a tecnologia de efeitos especiais que temos hoje. A equipe teve que criar técnicas de segurança improvisadas para garantir que ninguém saísse machucado. Isso sem falar na grande quantidade de insetos venenosíssimos, como aranhas e cobras, que faziam da filmagem uma verdadeira missão de sobrevivência. Aliás, você já se imaginou filmando uma cena dessas? O que você faria se tivesse que passar por isso? Comente o que faria no lugar de Linda. Nos bastidores nasceu uma história de amor verdadeira. Linda e Paul se apaixonaram durante a filmagem, o que gerou muitas especulações da mídia. Eles eram um dos casais mais adorados da época, mas como qualquer relação sob os olhos do público, eles também enfrentaram dificuldades. Mas será que a fama e a pressão da mídia foram fatores para a separação em 2013? O que você acha? Fama pode realmente afetar uma relação de forma tão negativa? Diga sua opinião nos comentários. Sabia que muitas vezes as celebridades, mesmo casadas ou com grandes relações, têm a privacidade invadida? Como isso afeta a saúde mental delas? Vamos explorar isso. O casamento de Linda e Paul foi considerado um dos mais emblemáticos da década de 90, mas a relação deles começou a desmoronar após anos de casamento. O que foi mais desafiador para o casal? As diferenças pessoais, a sobrecarga da fama ou a distância criada pelas escolhas de vida diferentes? Em muitos casos, a fama e a pressão do trabalho constantemente na mídia podem ser um divisor de águas. Mas será que a separação deles poderia ter sido evitada? Falando em separações de Hollywood, sabia que nos anos 80 a imprensa estava obcecada com a vida dos casais de estrelas? E não só isso, o foco era tanto nas celebridades que os rumores e fofocas se tornavam quase mais importantes do que os próprios filmes. Como será que a mídia influenciou as escolhas pessoais de Linda e Paul? Eles se tornaram vítimas desse fenômeno da fama? Interessante, não é? E com toda essa pressão, como será que a vida deles poderia ter sido diferente? Após o sucesso estrondoso de Crocodile Dundee, Linda Kozlovsky ficou presa a papéis semelhantes, o que a levou a um grande dilema. Ela queria mais, mas os papéis que ofereciam para ela eram sempre os mesmos. Em 2001, ela decidiu se afastar da atuação para viver uma vida mais tranquila. Linda não só se afastou da atuação, mas tomou um passo radical em direção ao que seria sua nova vida. Ela se afastou de Hollywood e seguiu para Marrocos, onde encontrou uma
uma nova paixão, o turismo. E adivinha, ela começou a trabalhar como empresária e não mais como estrela. Vamos dar uma olhada em como ela recomeçou sua vida longe dos holofotes. Linda Kozlovsky é mais do que apenas a estrela de Crocodile Dundee. Ela é uma mulher que escolheu seguir seu próprio caminho. E o que você acha dessa jornada? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever para mais histórias fascinantes, com surpresas como essa. Após se afastar das câmeras, Linda Kozlovsky buscou uma vida mais tranquila e diferente da vida agitada de Hollywood. Ela se mudou para Marrocos, onde casou com Baba, um guia turístico local. Essa mudança para o norte da África não foi apenas uma busca por mais privacidade, mas também por novas experiências e uma oportunidade para reinventar-se. A vida no Marrocos foi uma mudança drástica do glamour de Hollywood, mas foi exatamente o que Linda parecia precisar. No entanto, muitos fãs se perguntam: o que motivou essa mudança tão radical? A transição de Hollywood para um estilo de vida mais simples foi uma decisão que refletiu os sentimentos de insatisfação com a vida pública que ela tinha na época. Embora o relacionamento com Baba tenha sido uma tentativa de encontrar estabilidade e felicidade longe dos holofotes, os desafios também eram inevitáveis. A mudança para Marrocos representou uma desconexão do passado glamouroso, mas também trouxe novas dificuldades. Em muitas entrevistas, Linda comentou sobre a dificuldade de deixar para trás sua carreira cinematográfica, especialmente sabendo que seria lembrada como a icônica Sue de Crocodile Dundee. Além de seu casamento, Linda decidiu investir no ramo de turismo, abrindo uma nova carreira como empresária. Ela agora se dedica a promover viagens para destinos menos conhecidos e exclusivos, oferecendo experiências únicas aos turistas que buscam aventuras longe do convencional. Essa mudança de vida mostra como ela soube reiniciar e encontrar novos caminhos para sua felicidade e realização pessoal. O que você acha dessa escolha de vida? Deixe nos comentários. E se você estivesse no lugar dela, faria a mesma coisa ou ficaria tentando retornar à fama? Quando Crocodile Dundee fez tanto sucesso, era natural que se pensasse em criar uma sequência. Mas será que as sequências conseguiram capturar a magia do primeiro filme? Vamos descobrir. A primeira sequência, Crocodile Dundee 2, foi lançada em 1988, apenas 2 anos após o sucesso inicial. Embora tenha sido bem recebida pelo público e tenha gerado uma boa bilheteria, o filme não conseguiu atingir o mesmo nível de sucesso que o original. A história seguia a trajetória de Dundee, agora em Nova York. Mas a fórmula que fez o primeiro filme ser tão encantador, a mistura de humor e aventuras inusitadas, parecia ter perdido um pouco de sua essência. O que a sequência perdeu foi o frescor do primeiro filme. A troca de cenário para uma cidade movimentada como Nova York, embora interessante, não trouxe o mesmo charme rústico e a excentricidade do interior da Austrália. Além disso, a química entre Paul Hogan e Linda Kozlovsky não era mais tão intensa quanto antes, o que fez com que muitos fãs do primeiro filme se sentissem desapontados. Mas então, em 2001, foi lançada a terceira sequência, Crocodile Dundee em Los Angeles. O que era para ser uma reinvenção do personagem acabou resultando em um fracasso de crítica e público. A história não conseguia capturar a autenticidade que fez o filme original tão querido, e muitos consideraram que já era tarde demais para tentar reviver a franquia. Embora Crocodile Dundee tenha sido um ícone dos anos 80, suas sequências ficaram aquém do esperado. Mas o que exatamente aconteceu? Foi a falta da magia original? Vamos analisar. Uma das cenas mais lembradas de Crocodile Dundee é sem dúvida a famosa interação entre Dundee e o assaltante em Nova York. A cena começa com um assaltante apontando uma faca para o herói, mas ele, de maneira descontraída, retira uma faca ainda maior e diz: "Isso aqui é uma faca." Essa frase se tornou um marco no filme. E o gesto de Dundee se tornou uma representação de sua coragem e natureza despreocupada. No entanto, para além da famosa cena com o assaltante, há outra cena que é igualmente impactante e gerou reações calorosas nos anos 80. Linda Kozlovsky, em uma cena de biquíni fio dental, na qual seu personagem, Sue Charlton, está à beira de um lago. A imagem de Linda, na época, causou um grande alvoroço, e muitas pessoas comentaram sobre a forma como ela apareceu na tela. Essa cena se tornou um ícone de sensualidade e liberdade feminina para a década de 80. O impacto dessa cena foi imenso, tanto para o filme quanto para a atriz. Sue Charlton não era apenas uma mulher bonita e corajosa, ela representava a imagem de uma mulher independente, algo raro no cinema daquela época. A reação do público foi uma mistura de encantamento e admiração. Essa cena também gerou controvérsia
controvérsias, principalmente pela forma como as mulheres eram retratadas no cinema de Hollywood. Enquanto alguns a viam como uma expressão de empoderamento, outros a consideravam excessiva ou desnecessária. O debate sobre o papel da mulher nas telas do cinema continua até hoje, mas a cena de Linda Kozlovsky em Crocodile Dundee certamente deixou uma marca que ainda ressoa na memória dos fãs. Agora me conta, você lembra dessa cena? O que você acha? Comentem aí. E se você fosse parte do elenco, como teria reagido ao impacto cultural de uma cena como essa? Apesar de Linda Kozlovsky ter se afastado da atuação, seu legado como Sue Charlton perdura. Crocodile Dundee será sempre lembrado como um marco cultural, e Linda será lembrada como a atriz que conseguiu trazer uma personalidade única e memorável para um papel icônico. O que acontece com personagens como Sue Charlton em uma época onde os filmes estão cada vez mais tentando romper com as convenções? A ideia de Hollywood de dar ao público o que eles querem nem sempre resulta em bons filmes, mas Crocodile Dundee provou que uma boa história, personagens bem construídos e um pouco de ousadia podem fazer toda a diferença. Hoje, a imagem de Mick Dundee, com seu chapéu de caçador e sua frase emblemática, continua sendo uma figura de grande importância na cultura pop. Mesmo que o filme tenha lançado suas sequências, é o primeiro Crocodile Dundee que ainda conquista gerações. O que será do futuro dessa franquia? Acredite, o impacto do filme original ainda é tão forte que sempre há a possibilidade de uma revitalização, mesmo que em uma versão moderna. O que você acha que poderia ser feito para trazer de volta o espírito de Crocodile Dundee para a atualidade? Quem poderia interpretar Mick Dundee hoje? E Sue, comente aqui suas ideias. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa jornada de explorar a carreira de Linda Kozlovsky, os bastidores de Crocodile Dundee e o legado que essa obra deixou na história do cinema. Eu espero que vocês tenham curtido essas histórias e reflexões. E claro, adoraria saber qual foi o seu momento favorito do filme e o que você acha sobre o impacto que ele causou no cinema e na cultura pop. Não se esqueça de dar aquele like se gostou do vídeo e se inscrever para mais conteúdos incríveis como esse. Até o próximo vídeo.